Nós estamos de volta com o pastor Charles Rossi e agora a gente vai saber como foi o processo de conversão dele, se ele conseguiu ou não realizar esse desejo de ser namorador. Como que eu achei isso interessante, pastor. Como que foi isso aí? Como que o senhor foi parar na igreja? Sim, o meu pastor, o pastor Sebastião, que um dia ainda está aqui, né? O meu pastor, ele foi o primeiro pregador do evangelho da zona rural onde eu morava, o Vale Bom Jesus. Primeiro pregador. Isso há 30 anos atrás. Na época lá havia pouquíssimas casas, tinha luz elétrica. Boa parte da nossa história lá em casa, da nossa vida, era a luz, a lamparina, né? Não tínhamos energia elétrica. E a minha vida, a vida da minha família naquela época, como todos sabem, era de muita luta, de muita dificuldade, e o evangelho chegou para o lugar. O pastor Sebastião, muito conhecido, né, no lugar, ele começou a ir lá em casa, pregar o evangelho. E não fomos primeiro, foi a minha mãe e o Eberton, meu irmão mais novo. Eles foram e minha mãe sempre chamando a gente, eu vou levar vocês, a gente nunca ia. E o meu irmão, acima de mim, ele teve um sonho. Ele sonhou que abriu um buraco no chão. E todos nós, irmãos, estávamos caindo nesse buraco. Nossa. E ele contava que esse buraco, quanto mais caía, mais ficava escuro. E ele sabia que era o inferno, que a gente estava todo mundo indo para o inferno. E ela acordou gritando. Ele disse: mãe, eu sonhei que todos nós estávamos indo para o inferno. Somente a senhora e o Ebinho que escapou disso. E nós, irmãos, assustamos com aquilo. Meu irmão mais velho estava em São Paulo na época. Fomos para a igreja. Só que quando eu fui para a igreja, Carol, para mim foi tudo muito comum. Sabe, para mim não foi novidade. Eu estava muito ambientado, porque desde novinho, o irmão Roberto, o primeiro crente do lugar, ele me chamava para ler a Bíblia com ele. Na época eu estava fazendo catequese, e a professora na época, ela abria a Bíblia para ler, e eu conhecia mais a Bíblia que ela. Sabe, eu conhecia, ela falava assim para mim: você vai ser o primeiro padre do lugar. Eu falava: eu não quero, porque eu quero ter muita namorada. Né? Mas enfim, foi muito bacana, foi muito lindo quando eu penso, quando eu lembro daquele processo lá atrás. Porque foi quando eu senti Jesus assim, pela primeira vez, muito pertinho. Foi a primeira vez que eu senti um Jesus invisível, mas real. E o senhor tinha quantos anos, pastor? Nesse processo eu tinha 10 anos. Novinho. Sabe, que eu firmei mesmo, eu tinha de 11 para 12 anos de idade. E aí, o que mudou na sua vida depois que o senhor se firmou, tomou essa posição de que estaria tudo certinho, agora ia seguir realmente os passos do Senhor? O que mudou? A primeira coisa que mudou foi o ambiente do lar. O ambiente do lar mudou totalmente. Antes era um lar onde havia só briga, só discussão. Mudou completamente. Jesus, ele faz isso. Ele muda o nosso caráter. Jesus só não muda a personalidade. Caráter, ele muda. O ambiente, ele muda. A vida, ele muda. A gente provou disso, sabe? E foi muito bom ver tudo isso, Carol. A primeira vez que eu tive uma visão, eu estava deitado e eu estava ainda acordado, eu fechei os olhos orando e eu vi um anjo chegar no quarto. O anjo, ele veio, sabe, eu olhando para cima, o anjo ele veio vindo, e eu deitado assim, eu assustado, mas a primeira vez que eu tive essa visão, que eu tive uma visão na minha vida, e eu muito assustado, porém eu estava amando aquilo. Esse anjo ele veio com uma caixa de presente, e esse anjo disse para mim: toma, o meu Senhor mandou te entregar. Foi a primeira vez, e depois desse dia, eu senti algo diferente dentro de mim. E o senhor abriu o presente? Sim, quando ele me entregou, aí eu voltei mais assim. Mas eu sabia que o Senhor tinha me dado algo espiritual, pela forma com que eu fui envolvido. Como foi, né? Sim, pela forma com que eu fui envolvido. Foi a primeira grande experiência espiritual que eu tive. E aí o senhor se dedicou totalmente? Totalmente. Eu liderei a mocidade por 15 anos.
enquanto eu morava lá no Vale Bom Jesus. E aquela ideia de ser namorador? Não aconteceu, porque Jesus, ele transforma tudo na gente, até a forma da gente pensar. Né? Mesmo com o cabelo um pouco pichain, sabe? Mesmo porque a gente nunca se acha tão bonito, né? Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade, sim, de ter várias namoradas. Só que aconteceu algo interessante, Carol. Eu gostaria de frisar isso para você jovem que me ouve. O problema é que nós escolhemos errados demais. Ou nós não deixamos Deus escolher pra gente. Eu me lembro, Carol, que eu estava louco para namorar. E eu falei, meu Deus, eu preciso namorar. E eu líder de jovens. E eu disse, eu preciso dar exemplo para as pessoas que me têm como espelho. Eu fui orar. Falei, Deus, eu quero não uma namorada, eu quero uma esposa. Eu orei 3 anos e meio no Monte Carol. 3 anos e meio. E da forma com que Deus fez. Tá vendo, pastora? A senhora vê a responsabilidade, olha, hein? Da forma com que Deus fez na história de Rebeca e de Isaac, me inspirou. Porque ele amou Rebeca a primeira vez que ela viu. Eu falei, Deus, eu quero como sinal amar à primeira vista a minha esposa. Foi isso que aconteceu. No culto de mocidade, todos os jovens foram passear e eu fiquei. Porque eu era responsável pelo culto. E nesse culto em que todo mundo saiu e eu fiquei, quem chega no culto é a minha esposa. Eu me lembro a roupa que ela entrou na igreja. Eu me lembro o sapato que ela estava. E eu amei ela pela primeira vez. Para quem não acredita em amor à primeira vista, existe sim. Eu amei a minha esposa à primeira vista. E ela não liberta, ela ainda envolvida com muitas coisas, né, e fora, bebia, fumava, ela quis ficar comigo. E um beijo, tá, minha esposa? E eu disse para ela, não, isso não funciona. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero fazer as coisas de uma maneira que venha desagradar a Deus. Porque eu acredito em princípios e acredito em valores. Deus, ele não vai abençoar algo que comece errado, Carol. Verdade. Semana que vem eu faço 11 anos de casado. 13 anos nós estamos juntos. Não é uma história tão grande, né? Nossa, é enorme. Mas é uma história bacana. E eu quero construir a minha história cada dia melhor. E a sua esposa, pastor, ela não era convertida, né? Ela não era da igreja, não era crente. Ela não era. E como foi esse processo? E aí vocês começaram a orar, o senhor foi orando, continuou orando por ela? Ela entrou para a igreja e a gente começou a orar, a gente orou junto e a gente namorou, com 1 ano noivamos e com mais 1 ano casamos. E a minha história sentimental se resume no escolher. Somente Deus escolhe da maneira correta. E o senhor falou uma coisa, pastor, que me impactou. Eu nem sei se pode falar, mas o senhor não falou que não era para falar, então já vou falar. Tem a liberdade. O senhor me falou que vocês começaram a orar e o senhor se guardou para sua esposa, né? Sim. O senhor casou virgem. Sim. Contar isso hoje, assim, na televisão, todo mundo vai achar que o senhor é um ET, né? Uma exatamente, coisa assim. Exatamente. Eu acho isso muito bacana. E eu digo na igreja, gente, eu tenho propriedade para falar isso com vocês. Eu me casei virgem e para mim é muito tranquilo falar sobre isso, Carol. Sabe, para mim é normal. É interessante isso, né? Sim. No mundo de hoje, sim, no mundo de iguais, o senhor é diferente. Sim, eu me casei virgem. Sim, eu me guardei para minha esposa. Eu acredito nesses valores. E eu prego esses valores. Sabe, eu acho muito lindo quando uma pessoa valoriza a outra a ponto de se preservar para ela. E vindo de um homem, realmente é um pouco complicado, né? Sim, e é alguma coisa de realmente ter havido uma entrega quando o senhor se converteu. Porque para que um ato dessa magnitude, um ato desse nível aconteça com um jovem, o senhor casou com 20 e poucos anos? Sim, eu casei com 23 anos de idade.
Tem que haver uma esposa, conversão genuína, sim, tem que se acreditar muito naquilo que está vivendo para que possa haver essa escolha. Eu amo a palavra de Deus, Carol. E eu acho que, eu não acho, eu tenho certeza, que quando nós aplicamos a palavra de Deus dentro de nós, o problema é que tem muita gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas. Tem muita gente que está dentro da palavra, mas a palavra não está dentro delas. Uma pessoa nunca vai ser transformada de verdade se a palavra não estiver dentro dela. Pode estar dentro da palavra, mas se a palavra não estiver dentro dela, não vai haver mudança. Então, eu me casei sim virgem, sabe? Pastor, e valeu a pena esperar? Demais. Sempre vale a pena deixar Deus decidir por nós. Sempre vale a pena, sabe, deixar o fluir de Deus conduzir a vida da gente. É muito gostoso. Às vezes eu falo assim com a minha esposa: nossa, tenho você todinha só pra mim. Sabe? Isso é muito bonito. E nós devemos pregar isso, Carol, porque isso influencia na nossa salvação. Sim. E quem conhece, gente, eu conheço o pastor Charles e a pastora Elisângela um pouquinho mais. Vocês têm que ver que bonitinho que é os dois juntos. Parece um casalzinho de namorado ainda, não parece que tem 11 anos de casado. É muito bom ter exemplo. O meu pastor, o pastor Sebastião, são 61 anos de casado. Uau. Sabe, eu nunca vi isso na minha vida. Sabe, e ele é a minha maior referência. Eu digo que eu quero ser referência para as pessoas, porque tem muita gente que fala muito e vive nada. Verdade. Sabe, tem muita gente que fala demais, mas não vive nada. Sabe, eu acredito exatamente nisso. Sabe, quando Jesus ele transforma a vida de alguém, ele transforma por completo, Carol. É verdade. Ou o evangelho que vivemos não é de fato o evangelho que prega a verdade, que converte, que transforma, que modifica. Porque se não houver uma mudança genuína e total, aquele sacrifício da cruz não valeu. É em vão. É em vão. Então, sabe, eu amo muito pregar o evangelho, pregar para famílias. Sabe? Exatamente por isso. Porque as famílias hoje não têm valores. E pastor, apesar de o senhor de ser um pastor muito jovem, o senhor não é pastor de jovens, o senhor é o pastor presidente da Igreja Batista Nova Aliança Sim. Profética, né? Hoje a igreja já está aí na caminhada há um tempinho, né? Não é mais uma igreja tão novinha. Não. A IBNAP já tem 5 anos, né? Isso. Hoje são quantas congregações? Temos 3 congregações. Glória a Deus. Estamos ensaiando aí para ir para a 4ª. Glória a Deus. Temos, no mês de março de 2017, faremos 5 anos de ministério. Glória a Deus. E até tomar essa decisão, Carol, foi muito complicado. Imagina. Eu acho que não somente para mim, né? Mas para todos os pastores que passam por esse processo. Também porque a gente é muito desacreditado. Verdade. A gente é desacreditado por outros pastores. A gente é desacreditado por pessoas que nos conhecem. A gente é desacreditado por pessoas da família. Por aqueles que a gente tem certeza que vão apoiar, Sim, né? mas eu entendo que isso faz parte de um processo de crescimento. Verdade. Nenhum vento é para nos derrubar. Todo vento que vem é para nos fazer ficar mais firmes. É verdade. Eu sempre digo na igreja que vento, tempestade e tribulação não é um mau sinal. É verdade. É um bom sinal. Pastor, mesmo o senhor não sendo um pastor de jovens, eu queria aproveitar essa sua juventude, esse seu exemplo, essa entrega verdadeira ao Senhor, e queria pedir que o senhor fizesse hoje uma oração para os jovens que estão em casa, para aqueles que escolheram esperar, ou para aqueles que ainda não escolheram esperar, mas que o senhor fizesse uma oração para as pessoas que estão em casa e que elas pudessem ser tocadas nesse lado da vida delas, entendeu? Eu queria que a gente aproveitasse esses minutos finais que a gente ainda tem para que o senhor fizesse uma oração por elas, pode ser? Pode ser. Então deixa eu me direcionar a vocês, jovens. Porque a maioria dos jovens estão com a vida sentimental estragada. Exatamente por decisões precipitadas ou por não valorizar pessoas que deveria valorizar. E isso, de fato, tem estragado a vida de muita gente. Sabe, eu gostaria de
deixar uma mensagem da parte de Deus para você. Outro dia eu estava orando e o Espírito Santo disse assim no meu coração: a sua intimidade, o tamanho da sua intimidade será o tamanho da sua fidelidade. Eu preciso ser fiel às pessoas que estão do meu lado. Isso também é ser fiel a Deus. Eu preciso valorizar as pessoas que estão do meu lado. Isso também é valorizar a Deus. Eu quero direcionar essa oração a você que está com essa indecisão, com esse sentimento, esse complexo de inferioridade, com esse sentimento de que você não vai ser feliz. Deixa Deus decidir por você. E você não vai errar. Há uma frase, Carol, que também marcou muito a minha vida, que diz que quem usa fé não erra o caminho e nem volta frustrado. De fato, use a sua fé e Deus vai te ajudar. Tenha bondade, se você puder, coloque a mão no seu coração, que eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, eu me direciono, Jesus, aos queridos que estão nos ouvindo neste momento e que talvez estejam com a tua vida sentimental, vivendo um momento de confusão, de indecisão, de incerteza. Pai, que o Senhor possa alcançar essas pessoas agora, em nome de Jesus. Decisão acertada não é que tomamos, é a que o Senhor toma por nós. E aprendemos isso quando o Senhor nos direciona. Aprendemos isso quando sentimos paz. Porque a melhor resposta do Senhor para a vida do homem é quando ele faz algo e sente paz. A paz é sinal da tua presença. A paz é sinal de que o Senhor está no controle. Falta de paz é sinal de tua ausência, Pai. Por isso, dê paz, dê tranquilidade nas decisões, Senhor, das pessoas que nos ouvem. Esses jovens, talvez casais que estão aí vivendo, Pai, passando por situações interditosas, que o Senhor possa alcançá-los agora. Eu os abençoo e peço ao Senhor para conduzi-los, para abençoá-los, para cuidar dessa situação e chegar tudo no lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, foi uma honra mesmo receber o senhor aqui. Eu imagino que não tenha sido uma caminhada fácil, mas eu sei que o senhor agora está colhendo os frutos. Eu te agradeço por ter vindo, foi um prazer contar o seu testemunho. E eu sei que o senhor vai voltar outras vezes também, em nome de Jesus. Te agradeço muito. E você que está em casa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta logo logo com o quadro do Coração do Pastor. É rapidinho.